Tem dias que o barulho que a gente escuta não é externo, não está fora, está dentro de nós. Você acorda, olha o celular, vê as mensagens ali, as notícias, cobranças que chegam, expectativas, e mesmo antes de sair da cama, a mente já está cansada. Cansada de pensar, cansada de tentar entender, cansada de esperar uma resposta que não chega. E o mais difícil não é quando a vida grita, é quando ela fica estranhamente silenciosa, porque o silêncio incomoda, o silêncio confronta, o silêncio não distrai. A gente aprende a lidar com o caos, com o problema, com a crise, mas quando tudo para, quando não acontece nada, quando ninguém responde, quando Deus parece quieto, é aí que o coração começa a fazer perguntas perigosas. Será que Ele me esqueceu? Será que eu errei o caminho? Será que essa promessa ainda vale? Será que esse silêncio é um não disfarçado? Pouca gente fala sobre isso, mas muita gente vive isso. Vivemos em uma geração que tem medo do silêncio, medo de ficar sozinha com os próprios pensamentos, medo de desligar o som, porque quando o som some, a verdade aparece. Por isso a gente preenche tudo. Preenche o tempo, preenche a agenda, preenche o vazio com ruídos, mas mesmo assim, tem momentos em que o silêncio nos encontra. Exatamente. E quando encontra, ele não pede licença. Olá, meus amigos, eu quero te contar uma história aqui que eu separei, que vai se identificar com muitas pessoas aqui que estão me ouvindo. Imagina um homem comum, trabalhador, de fé simples, mas sincera. Ele vinha orando por algo específico há anos. Não era um capricho, era algo legítimo, algo que na cabeça dele fazia todo sentido. Ele orava, ele jejuava, ele buscava, fazia parte dele. E nada acontecia. Nenhuma porta aberta, nenhum sinal claro, nenhuma resposta audível. No começo ele até tentou ser maduro, ele pensou, não, Deus tem o tempo certo dele, ele dizia. Mas o tempo foi passando e o silêncio também. As pessoas ao redor começaram a dar opinião, a falar, né? É assim que o povo é. Talvez não seja de Deus, talvez você esteja insistindo demais, muda esse objetivo. Talvez você não tenha fé suficiente. E sabe o que dói? É que no fundo ele mesmo começou a pensar isso. Porque o silêncio de Deus, quando mal interpretado, vira acusação interna. Ele continuava orando, mas já não era igual. A oração virou quase um monólogo cansado. E aos poucos, sem perceber, ele começou a falar menos e a escutar menos ainda. Porque quando a resposta não vem, a gente corre o risco sério de parar de ouvir. O silêncio, meus irmãos, tem esse poder estranho. Ele pode ser um lugar de encontro ou então um lugar de abandono, dependendo de como você entra nele. A Bíblia está cheia de histórias assim, mas a gente costuma pular essa parte, a parte da espera, a parte do silêncio. A gente gosta da promessa e do cumprimento, mas ignora o intervalo. Só que é no intervalo que Deus trabalha mais profundamente. Pense em José. Ele sonhou, Deus falou, a promessa foi clara. Mas depois do sonho, silêncio total. Anos de silêncio. Uma prisão, porque José foi vendido pelos irmãos, né? Uma prisão que não fazia sentido, uma injustiça atrás da outra e nenhuma explicação. Você acha mesmo que José não se perguntou se Deus ainda estava ali com ele? Pensa em Davi também, ungido rei, mas escondido em cavernas. Promessa na cabeça, perseguição na vida. Silêncio no meio do processo. Ou então a Ana, orando, chorando, sendo julgada. E o céu quieto. O silêncio não significa, meus irmãos, a ausência de Deus na sua vida, mas quase sempre significa profundidade. Só que a gente não gosta de profundidade. Profundidade exige maturidade, exige silêncio interno. E aqui está um ponto importante. Deus não compete com barulho. Se o coração está gritando, a voz dele não força a entrada. Ele espera. Isaías 26, 3,
diz que Deus guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele. Mas como manter o propósito firme se a mente está barulhenta? O silêncio não é castigo, é ferramenta. Mas ferramenta mal usada machuca. Tem gente que entra no silêncio achando que Deus sumiu, quando na verdade Ele só mudou a forma de falar. Porque nem tudo Deus fala com palavras. Algumas coisas Ele forma no caráter, e isso dói. Dói porque a gente quer resposta rápida, solução imediata, clareza total, mas Deus trabalha em camadas. O silêncio é onde Ele nos ensina a parar de reagir e começar a discernir. É onde Ele separa ansiedade de fé, expectativa de confiança, vontade própria de propósito verdadeiro. Mas quase ninguém fica tempo suficiente nesse lugar. A gente ora, não ouve nada e aí corre. Corre para uma distração, corre para uma decisão precipitada, corre para uma porta que não foi Deus que abriu. Às vezes a gente tem um objetivo na vida, meus irmãos, e a gente fica persistente nesse objetivo, só que aí por não ouvir a voz de Deus, um feedback de Deus, nenhuma saída para a resolução daquele objetivo, a gente às vezes nem desiste, mas muda o objetivo. Entendeu? A gente não fica tempo suficiente até dar certo. Porque o silêncio exige algo que a gente não gosta de entregar, que é o controle. No silêncio você não controla o tempo, não controla o ritmo, não controla a resposta. E isso confronta o ego espiritual. Entende? Tem gente que diz que confia em Deus, mas só enquanto Ele fala. Quando Ele silencia, a confiança é testada e a dúvida vem. E talvez essa seja o ponto mais difícil de aceitar. Às vezes o silêncio de Deus não é sobre você ouvir algo novo, é sobre você se tornar alguém novo. Romanos 12:2 fala sobre transformação da mente, mas transformação não acontece no barulho, acontece no silêncio. No silêncio, pensamentos são revelados, medos vêm à tona, intenções são expostas, é desconfortável, por isso a gente foge. Mas se você fugir do silêncio, vai repetir ciclos. Deus não grita porque Ele quer que você amadureça o ouvido espiritual. Quem depende de grito ainda é criança na fé. Isso não é uma acusação para você, tá? É um processo. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, sem nenhuma resposta clara, chegou o final do ano, não tem nenhum sinal evidente, sem direção objetiva na vida. E o pior, sem sentir nada. Esse vazio espiritual assusta, porque parece que Deus se afastou. Mas e se na verdade Ele apenas se aproximou demais? Tão perto que não faz barulho, tão presente que não precisa provar. O silêncio não é o fim da conversa, é o começo de uma escuta mais profunda. Mas essa escuta ainda não resolve nada, ainda não traz alívio, ainda não fecha a história. Ela apenas prepara o terreno. E talvez, só talvez, Deus esteja mais interessado em quem você está se tornando do que o silêncio, do que na resposta que você tanto quer ouvir. Entende? O silêncio começa a mudar de significado quando a gente para de lutar contra ele. No início ele parece vazio, mas depois ele começa a revelar as coisas, porque o silêncio não é neutro. Ele amplifica o que já está dentro. Se existe ansiedade, ela aparece. Se existe medo, ele sobe. Se existe pressa, ela se revela. E talvez por isso Deus permita o silêncio, não para nos confundir, mas para nos mostrar. A verdade, meus amigos, é que muitas vezes a gente quer resposta quando Deus quer alinhamento, quer direção quando Deus quer transformação, quer um sinal quando Deus quer um coração inteiro. Tiago 1 diz algo que a gente costuma pular rápido demais, que a aprovação da nossa fé produz perseverança e que a perseverança precisa ter ação completa para que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Mas como essa perseverança nasce? No silêncio. Porque perseverar não é continuar quando tudo faz sentido, é continuar quando nada faz sentido.
É acordar e obedecer mesmo sem emoção. É manter a postura mesmo sem aplauso. É permanecer mesmo sem resposta. O silêncio é o lugar onde Deus revela se a nossa fé é dependente de sinais ou fundamentada em convicção. Abraão ouviu uma promessa clara, mas depois da promessa houve silêncio. Anos se passaram. Anos. O corpo envelheceu. A lógica gritava o contrário. E mesmo assim, ele continuou andando. Não porque ele tinha respostas novas, mas porque ele decidiu confiar na palavra antiga. E isso é maturidade espiritual. O problema é que a gente confunde silêncio com rejeição. Quando Deus não responde como esperávamos, a mente cria narrativas perigosas. Talvez eu não seja digno. Talvez Deus tenha desistido de mim. Talvez eu tenha perdido o tempo. Mas Deus não trabalha com pânico. Ele trabalha com propósito. Provérbios 3 diz assim: para confiarmos no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Mas como não se apoiar no entendimento se é tudo que parece restar? E é aí que entra o processo do silêncio. Ele quebra a dependência da lógica para construir dependência da fé. E fé não é sensação, é decisão. O silêncio é onde Deus ajusta o nosso ritmo. Muitas dores emocionais não vêm do problema em si, mas da pressa de resolvê-los. Pressa de entender, pressa de sair, pressa de pular etapas. Só que etapas puladas viram feridas mal curadas, tá? Deus prefere te atrasar do que te entregar algo antes de você estar pronto. E isso não é punição, é cuidado. O silêncio é um freio de Deus para proteger você de decisões impulsivas. Quantas escolhas erradas a gente faz só porque não soube esperar mais um pouco? Quantas portas a gente força só porque o silêncio incomoda? O silêncio testa a nossa obediência quando não há emoção envolvida. E é aqui que entra algo prático. Quando Deus silencia na realidade, quando o silêncio de Deus ele chega, existem 3 coisas que quase sempre ele está trabalhando: a sua mente, o coração e a identidade. Na mente, ele está ensinando você a não reagir a todo pensamento, a não acreditar em toda voz interna. Isaías 26:3 fala de uma mente firme. Firme não porque tudo está bem, mas porque decidiu confiar. No coração, Deus está purificando motivações, separando o desejo de propósito, vontade própria da vontade dele. E na identidade, ele está ajustando quem você é para sustentar aquilo que virá. Porque promessa sem estrutura vira peso. E tudo isso a gente trabalha no meu devocional, tá? No final eu falo mais sobre ele. Agora aqui vai algo importante e prático. O que fazer quando Deus está em silêncio? Porque você fala para mim: tá bom, Rafael, eu entendo que muitas vezes Deus vai ficar em silêncio, mas o que eu faço enquanto esse silêncio está reinando? Primeiro, não tome decisões grandes em estado emocional confuso. Silêncio não é sinal verde para agir no impulso, tá? É convite para desacelerar. Segundo, mantenha disciplinas simples. Orar, mesmo sem sentir. Ler a palavra, mesmo sem emoção. Obedecer, mesmo sem clareza. Isso constrói constância, e constância sustenta fé. Terceiro, vigie o que você escuta. No silêncio de Deus, outras vozes tentam assumir o controle. Opiniões demais confundem. Comparações enfraquecem. Pressões externas adoecem. Nem todo conselho é direção, nem toda pressa é urgência de Deus. Aprenda a entender isso. Quarto, observe padrões internos. O silêncio lhe revela ciclos, irmãos. Reações repetidas, medos antigos. Às vezes Deus silencia para que você finalmente escute a si mesmo e trate o que sempre evitou. E aqui está algo que muda tudo. Deus nunca fica em silêncio sem propósito. Ele não fala menos porque se afastou. Ele fala menos porque confia que você já ouviu o essencial. Quando Deus falou com Elias, não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi numa brisa suave, porque a intimidade não grita, o silêncio aprofunda a relação. Ele te ensina a reconhecer a voz de Deus sem depender de espetáculo.
E isso prepara você para uma fé madura, que não vive de altos e baixos emocionais. Talvez hoje você esteja frustrado porque queria uma resposta clara, mas Deus está construindo algo mais sólido em sua vida, que é discernimento. Discernimento não nasce em momentos barulhentos, nasce em pausas. E quanto mais você aprende a permanecer no silêncio, menos você entra em desespero quando ele aparece. O silêncio, ele começa a deixar de ser medo e passa a ser sinal de crescimento. Você percebe que não precisa entender tudo para confiar, não precisa sentir tudo para obedecer, não precisa ouvir tudo para continuar. O silêncio não te paralisa mais, ele te posiciona. Mas ainda não acabou, ainda não é o final, porque o silêncio não é destino, é caminho. E existe um momento em que Deus fala, mas quando ele fala, o coração já está preparado para ouvir sem se perder. Ainda não é a resposta, ainda não é a conclusão. É só a certeza silenciosa de que Deus está trabalhando mesmo quando você não percebe. O silêncio não veio para te quebrar, veio para te formar. Talvez hoje você entenda que Deus não te respondeu porque não era hora de explicar, era hora de fortalecer. Não era hora de tirar você do processo, era hora de aprofundar você nele. O silêncio não foi ausência, foi presença madura. Enquanto você achava que estava parado, Deus estava trabalhando em áreas que palavras não alcançam. No caráter, na forma como você reage, na maneira como você confia. Tem coisas que só o silêncio constrói. Se Deus tivesse falado antes, você poderia até ter ouvido, mas não estaria pronto para sustentar. O silêncio te ensinou a permanecer sem garantias, a confiar sem provas, a obedecer sem aplausos. E isso muda tudo, porque agora sua fé não depende mais de sentir, depende de saber. Saber que Deus não se atrasa, saber que Ele não abandona processos no meio, saber o que Ele começa, Ele termina. Talvez você não tenha recebido a resposta que queria, mas recebeu algo mais valioso, que é a maturidade. O silêncio te ensinou a ouvir menos e o medo e a mais a convicção. Te ensinou que nem toda espera é perda, que nem toda pausa é castigo, que nem todo silêncio é rejeição. Às vezes é Deus dizendo, confia, eu estou cuidando. E quando Ele falar, porque Ele fala, você não vai mais se desesperar, vai discernir. O silêncio não foi o fim da conversa, foi o início de uma fé mais profunda. Amém? Então vá aqui agora nos comentários se você crê nisso e escreva, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando em mim. Vamos começar o dia, você que está ouvindo durante o dia, ou então à tarde ou à noite, não importa, mas você está ouvindo as minhas palavras, escreva no comentário agora, declare a Deus essa declaração de fé, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando em mim, ok? Nesse momento eu quero fazer uma oração por você, para que seu dia seja abençoado. Na realidade, entrega comigo, vamos entregar hoje a sua vida, vamos orar juntos, porque assim é melhor, tá? Então feche os olhos se você puder, repita as minhas palavras, ou então apenas preste atenção. Senhor, hoje eu entrego o controle que tantas vezes tentei segurar. Confesso que o silêncio me assustou, que a falta de respostas mexeu comigo, que a espera me cansou, mas hoje eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir tudo, mesmo sem ouvir o que eu esperava. Ensina meu coração a descansar em Ti, a não criar medos onde só existe processo, a não desistir onde o Senhor ainda está trabalhando. Cura a ansiedade, acalma a mente, fortalece minha fé, que eu aprenda a permanecer sem pressa, sem desespero, sem perder a esperança. Eu confio que o Senhor está comigo, mesmo no silêncio. Amém. Muito bem. Talvez o que mais doa hoje não seja o que aconteceu com você nesse ano, mas o medo do que vem pela frente, o medo de 2026 ser igual a 2025, 24, 23, enfim, ser igual como os outros.
Dezembro chega, um ano acaba e a sensação é de que muita coisa ficou inacabada. Planos que não saíram do papel, decisões adiadas, uma vida que parece estar em pausa. E pior, 2026 está se aproximando e você não quer entrar nele do mesmo jeito que entrou nos outros anos. Cansado, confuso e sem direção. Foi exatamente pensando nessas pessoas que eu criei o devocional de 30 dias para descobrir seu propósito e destravar sua vida em 2026. Não é sobre promessas rápidas, é sobre alinhar a sua mente, sua fé e suas decisões antes do novo ano começar. Durante esses 30 dias você vai viver um versículo diário que fala direto com o momento que você está vivendo, uma reflexão profunda desse versículo sem aquele peso de culpa, sabe? Uma reflexão bem profunda para você aprender, uma aplicação prática para o seu dia a dia e uma oração que te ajuda a entrar 2026 mais firme, mais leve e mais consciente. O link do devocional está aqui na descrição ou então no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Se Deus tem usado o silêncio para te preparar, esse devocional é o caminho para atravessar esse fim de ano com clareza, paz e propósito. Entre 2026 diferente, Deus não quer te levar para o próximo ano do mesmo jeito que você está hoje, ok? Então garanta o seu devocional no primeiro link aqui, no primeiro comentário fixado. Você recebe o seu devocional agora, imediatamente no seu e-mail. Você já pode ler no seu celular, tá? E já colocar o devocional como parte aí da sua rotina, ok? Que Deus te abençoe, não saia do vídeo sem deixar o seu like, então vá aqui abaixo agora e deixe o seu like, aperte no botão do gostei, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo aqui no canal. Se você chegou até o final do vídeo e esse vídeo fez sentido para você, é porque ele em algum momento ele te ajudou. Então deixa o like, você que é novo, se inscreva no canal, tá? Me ajude a crescer aqui a comunidade. A gente acabou de bater 1,5 milhão, a nossa meta agora é 1.600.000, então você que é novo, se inscreva, compartilhe os vídeos com as pessoas que você ama, me ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas, ok? E lembrando que eu tenho vídeos aqui todos os dias pela manhã, então volte amanhã, ative o sino de notificação e todos os dias, de domingo a domingo, tem vídeo novo aqui para você, tá? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.